Policial é atacado com faca em Erechim. Motoristas e aplicativos realizam protestos. E no esporte você vai conferir como foi a apresentação do Atlântico. Essas e outras notícias a partir de agora no Minuto Bom Dia. Olá, boa tarde! Estamos iniciando mais um Minuto Bom Dia nesta quarta-feira. Bom, e ontem à tarde um policial foi ferido a facadas aqui em Erechim. Mais informações sobre esse caso você confere agora. Um policial militar rodoviário foi esfaqueado na tarde dessa terça-feira na rua José Bisonin, no bairro São Cristóvão, em Erechim. O patrulheiro estava de folga quando foi chamado por vizinhos para controlar um homem que estava armado com uma faca. Ao chegar do local, o policial, com a ajuda de populares, desarmou o suspeito, que fugiu e retornou logo após armado novamente com uma faca, momento que atingiu o policial no pulso. O oficial então reagiu e atingiu o homem com um tiro na mão. O policial ferido e o homem foram socorridos e levados para atendimento médico no Hospital Santa Terezinha. Logo após, o fato foi registrado na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Bom, um caso muito lamentável, né? Nós desejamos uma boa recuperação a esse policial. Bom, e um dos assuntos que geram grande repercussão e debate é em relação à redução da maioridade penal. Mas e você, é contra ou a favor? Bom, nós trouxemos uma reportagem em relação a esse assunto. Atualmente, os infratores com idades entre 12 e 18 anos são para os sistemas de cumprimento de medida socioeducativa administrados pelos governos estaduais. A alteração da idade mínima para que uma pessoa possa ser presa por um crime é um dos projetos em tramitação no Congresso. Na pesquisa realizada pelo Datafolha, 84% dos brasileiros se disseram favoráveis à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. 14% são contrários à alteração da lei. 2% são indiferentes ou não opinaram. De acordo com o levantamento, entre os favoráveis à redução, 33% defendem que a medida deve valer somente para determinados crimes, enquanto 67% acham que ela deve ser aplicada a todos os tipos. 28% dos entrevistados na pesquisa ainda apontaram a idade mínima de 15 anos, em média, para que uma pessoa possa ser presa por um crime. Para 45%, a faixa etária mínima deveria ser de 16 a 17 anos. O levantamento divulgado hoje foi realizado entre os dias 18 e 19 de dezembro do ano passado e ouviu 2.077 pessoas em 130 municípios. A margem de erro é de 2% percentuais para mais ou para menos. Com certeza esse assunto ainda vai gerar grande debate. Bom, e nós estamos em janeiro, verão, época de muito calor, mas com isso também algumas chuvas aí acabam caindo nessa época do ano. E é bom você ficar atento a casos de dengue, principalmente se você deixa algum recipiente, algum pote no seu quintal e também na varanda do seu apartamento. E agora você vai conferir uma reportagem que traz os cuidados que você deve ter. Há mais de um ano, Erechim não registra um caso de dengue. A cidade passou em 2018 de risco de surto para o patamar satisfatório. Um trabalho feito por um batalhão de agentes da vigilância sanitária, que nesse período do ano, onde além do calor, também ocorrem pequenas pancadas de chuva durante o dia, precisam ficar ainda mais atentos. O nosso trabalho da vigilância em saúde está sendo contínuo. Tá? Os agentes de endemia estão diariamente na rua, o serviço não para. Tá? Nós estávamos com o índice de infestação predial no início de 2018 de 5,9 e conseguimos baixar para 0,6, que é o nível que está dentro do recomendável do Ministério da Saúde. Apesar da queda nos números, só neste mês os fiscais já encontraram mais de 80 focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue em Erechim. A maior parte em vasilhames deixados pelos moradores,
para colher a água da chuva e que não são tratados ou cobertos de forma correta. As pessoas ainda têm de acumular água, né? Reservatórios de água para utilizar depois. Aí que está dando o nosso maior problema. Uma situação que preocupa seu Pedro, que recebeu os agentes da Vigilância de Saúde em sua casa. Tem que ter, porque tem muito pessoal que às vezes até nem deixa os agentes entrar no lote para ver, né? A gente tem que cuidar, porque a gente sabe que tem as crianças que estão vindo agora e tem que cuidar desses bichinhos, porque eles incomodam. É bom você ficar atento aí com os cuidados nessa época da estação. Bom, a gente sabe que motoristas de aplicativos e taxistas têm aí um pouquinho de revanche em relação ao transporte de usuários. E na última semana, motoristas de aplicativos realizaram protestos. A semana começou com um protesto em Porto Alegre. Os motoristas do aplicativo Uber se reuniram no Largo Zumbi dos Palmares às 8 horas da manhã. De lá fizeram carreata que passou pelas avenidas Sertório, Carlos Gomes, Ipiranga, Padre Cacique, até um estacionamento próximo ao estádio Beira-Rio. A manifestação pedia mais segurança. Alguns carros tinham tarjas pretas e a palavra luto. No início deste mês, o motorista Paulo Júnior, que estava desaparecido desde 31 de dezembro, foi encontrado morto em Santa Catarina. E na última semana, pelo menos 3 motoristas foram feridos em assaltos durante o trabalho. A maioria do pessoal que trabalha hoje em dia já foi assaltado, né? E antigamente era só na noite, agora é de dia e noite, não tem mais horário. Então a gente vem fazer a manifestação hoje pedindo paz, pedindo segurança, né? E peço que os nossos usuários, nossos passageiros também compreendam, né? Porque isso aqui não é só para nós, é para eles também. Para as mulheres é bem mais complicado. A gente tem medo também porque as próprias mulheres que entram no nosso carro, quando entram, agradecem por ser motorista mulher pela questão da segurança. Só que nós, como motoristas, também temos medo de pegar passageiro. A gente nunca sabe quem a gente vai pegar, a gente não sabe quem vai entrar no carro. Então é bem complicado, é difícil. A orientação dada aos motoristas do Uber foi de desligar os aplicativos por 24 horas a partir da meia-noite desta segunda-feira. Não custa nada o pessoal ficar 1 dia, 2 dias sem o aplicativo ligado. Conta todo mundo tem, mas a segurança acho que é em primeiro lugar, né? Já foi o tempo que a gente tinha segurança trabalhando no aplicativo. Somente em Porto Alegre são 15 mil motoristas. De acordo com a ALMA, a Associação Liga dos Motoristas de Aplicativos, as operadoras precisam investir mais na segurança. As plataformas têm um cadastro muito falho, né, e que proporciona que elementos que estão respondendo a crimes de homicídio possam estar abrindo a sua conta e chamando o aplicativo e cometendo os crimes. Além disso, contas fakes são possíveis fazer também. Então, baseado no que está na nossa Carta Magna, pode muito bem exigir dos cidadãos, das empresas que tenham uma conduta, né, adequada a fim de preservar a vida. Nesta terça-feira, a associação participa de audiência no Palácio da Polícia com o Ministério Público e Brigada Militar sobre a questão da segurança. De acordo com a associação, as operadoras não confirmaram presença. Em nota, a Uber diz lamentar que motoristas sejam vítimas de violência e que acompanha e entende que, como autônomos, eles se manifestem. Afirma ainda que ao longo de 2018 tomou medidas para aumentar a proteção dos motoristas e usuários e, além disso, vai investir 250 milhões de reais no Centro de Desenvolvimento Tecnológico da América Latina, criado pela empresa em São Paulo, com foco em segurança. Bom, e agora você vai conferir uma matéria realizada pelo Leandro, que traz aí a chuva também como destaque. Mas dessa vez o destaque não é de grande relevância, e sim as chuvas que prejudicam a produção de hortaliças nessa época do ano. O negócio vem da terra, mas Rodrigo vive mesmo de olho no céu. É que a produção de hortaliças dele depende da quantidade de chuva e de calor. E o excesso dos dois tem prejudicado muito a lavoura. Toda a plantação fica nesta área de cerca de 3 mil metros quadrados e chega até 15 mil pés de saladas por mês. Mas agora a expectativa é de uma queda de até 20% nessa quantidade, um prejuízo de mais de R$10 mil. A queda se deve ao calor excessivo que está fazendo, muita umidade no ar e o sol muito forte. Apesar da gente ter toda a estrutura com aluminete, que é um sombrite bom, razoavelmente caro para a instalação,
mas ainda assim a gente perde muito. Tradicionalmente, este seria um período de boa colheita para quem trabalha com hortaliças. Isso porque a produção nessa época do ano chega a ser 50% maior do que em outras épocas do ano. Mas devido ao mau tempo e principalmente o calor variado com as chuvas, a produção não tem sido do agrado da maioria dos produtores. Uma queda que deve se refletir também nos supermercados, deixando o produto que está ficando escasso ainda mais caro. Outro problema é o tempo de maturação da planta, que com o clima bom geralmente tem um ciclo de até 45 dias. Mas nessas condições pode aumentar, chegando a 60 dias. Um desafio para os produtores, que muitas vezes acabam perdendo parte da produção e precisam replantar. A gente faz de tudo, a gente trabalha o dia inteiro regulando o pH da água, EC, que a gente chama, que é a condutividade da água, e mesmo assim acontecem os problemas. O jeito mesmo é torcer para que São Pedro dê logo uma ajuda. Bom, e agora nós temos um recado muito importante para você, porque se você está pensando em vender um terreno, comprar um apartamento ou ter um pavilhão para o seu negócio, lá na Solar Imóveis você encontra diversas opções. Você pode ir até a sede da Solar Imóveis, que está localizada na Avenida 7, próximo à Caixa Econômica Federal. Caso não sobre um tempo, você pode acessar o site da Solar Imóveis, solarimóveis-rs.com.br. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Bom, e agora, Marcão, roda a vinheta porque nós vamos falar com o Rodrigo Finardi. Bom, e agora nós vamos falar com o Rodrigo Finardi, que vai trazer mais notícias da sua coluna Pente Fino. Boa tarde, Rodrigo, tudo bom? Boa tarde, Carly, tudo bem, querida? Bom, hoje aqui a sua coluna ela é um pouquinho mais histórica, né? Não, a questão é que eu fiz bastante coisa de política e ontem, toco computador, algumas coisas, eu fui por um lado que também é interessante no jeito de ser política. O que é essa questão? Levanta um pouco aqui para nós, Marcos, para mostrar aqui, ó. A importância das pranchetas do IAB para a preservação da história. Hoje se pensa muito na revitalização do centro de Erechim, muitas ações, boas ideias, mas vê que não sai do papel, né? Apesar de todo o esforço de arquitetos que trabalham de forma voluntária para dizer. Esse é o modelo. Isso aqui é a rua modelo na rua Torres Gonçalves, primeira quadra Torres Gonçalves, onde qual é o objetivo? Que se irradie. E nessa rua, qual é o objetivo? Tu botar todos os fios tudo por baixo da terra. Ser uma rua limpa, que isso irradie e passe para outras, né? Aí eu enalteço todo o trabalho que é feito em função do IAB, a CDL que capitaneou todo esse trabalho também, e eu conversei com o Pelúcio. O Pelúcio é um arquiteto, que é um batalhador em cima disso. Então, o quanto que ele fala, que ele quer mostrar o papel que o IAB faz. Depois de certo momento, cabe o quê? Aí o poder público tem que encampar isso para dar condições. Então, é isso que eu estou cobrando. Que ele saia das pranchetas e consiga, para todo mundo poder vislumbrar esse material tão bonito, que eu acho que ganha. Nós temos uma cidade muito bonita, o Centro Velho nosso, com arte deco, com vários prédios, nós temos com fachadas que não são cuidadas, então nós tínhamos que ter um olhar mais apurado para deixar a nossa cidade mais bonita e atrativa para quem vem de fora e para os próprios moradores da Erechim, né? Bom, em relação aqui... essa é a mesma, só vamos... Todas são mesmas? Aqui é a mesma matéria, agora tem outra. Plano de ocupação do Castelinho ganhou um novo capítulo. Não sei se tu lembra, no passado eu fiz uma matéria onde mostrei o Castelinho quase caindo, né? Eu preocupado com o principal... Até foi capa, né? Capa do jornal, assim, né? Que em ruínas, assim, de uma reforma quebrada, a tinta saindo. Isso me preocupa, eu acompanho a história do Castelinho há muito tempo, já vi quase uma árvore cair em cima, já vi quase pegar fogo, já vi o prefeito ser processado. Então, eu acompanho a história que aqui começou a nossa cidade. Então, a gente tem que cuidar, o mesmo olhar de cima tem para cima daqui. Quando eu fiz essa matéria, no mesmo dia que saiu a matéria, eu recebi uma ligação do Departamento de Cultura e Turismo e do Patrimônio Histórico de Erechim, onde eles me relataram o que eles iriam fazer para recuperar o Castelinho. O objetivo era fazer um plano de ocupação e uma audiência pública em 2018. E conseguiram, e ainda em 2018 foi feita essa reunião, acho que no dia 18 de dezembro de 2018, uma audiência pública. Agora juntaram um grupo, formaram um grupo, e agora, no próximo dia 21,
vai ter uma reunião que arquitetos, antropólogos, cientistas sociais e mais entidades para trabalhar junto com a prefeitura para fazer um plano de ocupação para posteriormente, através da lei de incentivo à cultura, buscar recursos para fazer o restauro. Então, eu contei um pouco da história e o que vai ser feito ao longo de 2019 para, assim, recuperar nosso símbolo máximo aqui da cidade, né? Bom, e agora nós temos uma notícia muito importante que é na área da saúde, porque daqui a alguns meses vai ser instalado a UPA definitiva aqui no município. Se vocês lembram, a UPA é uma novela antiga, né? O governo federal lançou um projeto fantástico para melhorar a saúde, mas que na prática não funcionou. Os municípios que aderiram na época, como é que funcionaria isso? O município entrava com o terreno, o governo federal com a construção e o governo estadual com a mobília, entendeu? Aí, mas isso é fácil, acabou, pagou, acabou. Mas o que custa caro é o custeio. Quem vai pagar os funcionários públicos e tudo? No projeto original era 50% do governo federal, 25% estadual e 25% municipal. Só que nunca veio um centavo do estado e nem do governo federal. Aí, na época, na gestão passada, o governo, para não deixar lá fechado, resolveu abrir por contas com recursos só do município e atender por 12 horas. Foi motivo de crítica em época de campanha eleitoral, tudo. Quando assumiu o atual prefeito Luiz Schmidt, ele foi várias vezes a Brasília para tentar buscar trazer em definitivo para Erechim. Aí tu pode fazer o que tu quer. Hoje tu não pode fazer porque tem uma lei que rege a UPA. No momento que tu tiver toda a tua escritura é tua, total, tu faz o que quer, tu pode ampliar serviço. Inclusive tem até uma área ali que é para fazer a sede própria do banco de sangue ao lado do hospital da UPA. Seria fantástico, da questão de logística, né? Então o que acontece? Depois de todos esses trâmites que se conseguiu, ele teve sucesso nessa busca do prefeito Schmidt. No final do ano, ninguém tinha divulgado ainda, nem sabia, fiquei sabendo ontem, foi regulamentado um decreto feito no governo Temer ainda, com relação à possibilidade da União repassar para os municípios sem ônus, sem tu ter que devolver o dinheiro que foi investido. Então ele tem que até a metade do ano para mandar a documentação que precisa, para quê? Para que isso daí fica definitivo para o município, ele vai fazer o que quer da melhor maneira possível a UPA. É uma boa notícia para a saúde, sim, né? E temos mais uma aqui que também é importante, né? Ó, amanhã, às 14 horas, teremos a primeira reunião do ano da AMAL, né? Os municípios, e 2 assuntos, assim, primeiro a eleição que todos os anos tem, né? E pela proporcionalidade, como é que faz a eleição da AMAL? Tu pega as 32 municípios, tu vê quais os partidos que têm mais prefeituras e tu faz um projeto para os 4 anos. Tu não consegue quem vai ser o presidente. Então, cabe a 2019, quem vai indicar o presidente é o PT, dessa vez. O primeiro ano foi o PP, o segundo foi o MDB, agora é o PT. Tinha aí a prefeita de Itatiba do Sul, Adriana Toso, e também o prefeito Marcelino Ramos, o Juliano Zuanazzi. Tiveram uma reunião essa semana, parece que os dois queriam, parece que se acertaram, mas não tem a condição exata, mas acredito que, como ela já foi a Adriana Toso, e também não tem problema ser de novo, mas eu acho que o Juliano Zuanazzi deve ser eleito amanhã, hoje que ele é vice-presidente da AMAL, deve ser eleito o presidente da AMAL. E outro tema que é extremamente importante, que o jornal Bom Dia também já trouxe, é com relação aos problemas que tiveram no final do ano. Essa queda constante de luz da RGE, municípios 3, 4 dias sem luz, esses picos que dá o tempo inteiro. A própria semana passada nós tivemos aqui, acho, umas 15 quedas de luz de quarta, quinta e sexta, aqui no jornal. Vai estar a gerência local e a direção da RGE dando explicações para os prefeitos o que vai ser feito de investimentos aqui na nossa região para evitar, porque isso tu perde produção de porcos, frangos, tudo atrapalha o interior, né, que vive da agricultura. Então acho que essa tem que ter um olhar bem atento o que a RGE vai nos dizer. Sempre se fala que a privatização é a melhor saída, no caso da RGE, para nós ainda não provou na prática que é o melhor investimento a privatização. Vamos sumir esses destaques? É isso. Agora tem uma entrevista exclusiva, fora que amanhã eu vou trazer detalhes importantes da cidade de Erechim, mas nem amanhã, não vou nem adiantar o que é hoje. Bom, muito obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Bom, e vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Os serviços públicos, como postos de saúde, escolas, pavimentação de ruas e outros, são mantidos com os impostos dos contribuintes. Quando um contribuinte se torna inadimplente, o peso da manutenção dos serviços públicos pende para o lado dos que pagam em dia. Regularize sua situação, evite protestos e sanções judiciais. Compareça ao setor tributário de seu município, quite suas pendências e mantenha o seu nome limpo. AMAL. Venha participar do tradicional baile da erva mate em Áurea, dia 26 de janeiro, no Centro de Eventos de Áurea, com o grupo Os Serranos. Parece que ainda vejo pelos cantos do galpão o
cachorro companheiro, papuçado de sabão, uma ninhada de gato se arrastando no xergão, e a chaleira cascurrenta cuspindo sobre o tição. Durante o evento também haverá entrega de troféus às ervateiras participantes e premiação dos produtores em destaque. Reserve sua mesa pelo telefone 991089142. Jornal, rádio, TV, internet, a busca por informações evoluiu. O acesso é rápido e fácil. Mudou, mas o que nunca vai mudar é a confiança nos veículos de comunicação. Conteúdo de qualidade com profissionais que você confia. Desconfie de conteúdos espalhados em grupos de redes sociais e sem assinatura. Busque sempre uma fonte confiável. Os veículos jornalísticos seguem com os seus princípios: atender e contribuir para que a sociedade tenha acesso à informação verdadeira. Uma iniciativa AGERT, Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e Televisão. Erechim entrou para o ranking das cidades inteligentes do Brasil. Cidades inteligentes são aquelas que dão preferência para o consumidor utilizar a rede de comércios e serviços de maneira eficiente e democrática. Para facilitar o seu dia a dia, a Estacione Rotativo trouxe Zona Azul Digital. Baixe o app Estacione, crie sua conta online e compre seus créditos de qualquer lugar e em qualquer hora com poucos cliques. Você ainda pode comprar seus tickets através dos nossos monitores, postos de vendas e parquímetros espalhados pela cidade. Estacione Rotativo, solução digital para contribuir com a mobilidade urbana. Saiba mais. Acesse nosso site www.estacionerotativo.com.br. Passou frio no inverno e agora vai passar calor no verão? Calma aí! A Continental Ar-Condicionado tem a solução perfeita para você. Os melhores ar-condicionados do mercado, com instalação e manutenção garantida. Nossa equipe especializada é treinada para garantir o melhor serviço, inclusive na pré-instalação residencial e comercial de ar-condicionados. Venha conferir nossas ofertas, ar-condicionados em até 10 vezes nos cartões ou à vista com super desconto. Continental Ar-Condicionado, os melhores descontos você encontra aqui. Rua Aratiba, 571, Loja 1, Centro de Erechim. Em 30 segundos, um posta, outro compartilha, outro comenta e discorda, xinga, briga, desfaz amizade, espalha notícia, cria uma hashtag, outro faz um vídeo, faz um live, faz textão, manda mensagem, manda print, faz meme, comenta na lanchonete, outro briga com o que comenta na lanchonete, faz uma camiseta, faz uma página, discute no bar. Antes de todo mundo descobrir que era só um boato. Nunca se precisou tanto da imprensa. Vem aí o Kerp 2019 em Dourado, de 18 a 21 de janeiro. Abertura na sexta-feira, dia 18, com missa às 21 horas na Igreja Matriz São Pedro. Logo após, baile no Salão Paroquial com Banda Real de Nova Petrópolis. Na segunda noite do Kerp, dia 19, no Clube Progresso, baile com Banda Canecos. E no domingo, dia 20, ao meio-dia, almoço na sede esportiva do Clube Progresso, com presença da Orquestra La Montanara, que à noite animará também o Kerp no Clube Progresso.
Na segunda-feira, dia 21, tem Festa do Peixe na sede esportiva do Juventude. Kerp Dourado 2019, a maior festa da região. Invista e saia de carro zero com a Cressol. Nos 20 anos da Cressol Erechim, é você, amigo associado, que comemora com a gente. Ao integralizar cota capital, você ganha cupons e concorre a um Volkswagen Polo 0 km na Assembleia Geral de 2019. Venha até a Cressol e participe. Cressol Erechim, 20 anos cooperando com você. A Erechim Imóveis está de aniversário. 10 anos de parceria e bom atendimento com você, cliente. Credibilidade e respeito são as nossas marcas. Venha comemorar conosco. Erechim Imóveis. Os seus sonhos se realizam aqui. Prefeitura de Barra do Rio Azul realiza no dia 25 de janeiro grande leilão de bens inservíveis. Entre os bens a serem leiloados destacam-se: Lote 1, um veículo micro-ônibus MP Volare V8 4x4 ano 2013, lance inicial R$ 69.000. Lote 2, um veículo ônibus VW 15190 escolar HD ano 2013, acompanhado de 6 pneus, lance inicial R$ 68.500. Lote 3, um veículo micro-ônibus Marco Polo Volare V8 ano 2009, lance inicial R$ 48.000. Lote 4, um veículo micro-ônibus Fiat Ducato Van ano 2007, lance inicial R$ 25.000. Lote 5, um trator esteira Fiat Tales, modelo FK 130, ano 2002, lance inicial R$ 52.500. Lote 6, uma retroescavadeira Randon RK 406, ano 2009, lance inicial R$ 35.000. Lote 7, um trator agrícola New Holland NHTL 95E, ano 2016, lance inicial R$ 95.000. Lote 8, um caminhão basculante Ford Cargo 2422, ano 2008, lance inicial R$ 70.000. Lote 9, um caminhão traçado basculante Ford Cargo 2622, ano 2011, lance inicial R$ 80.000. Lote 10, um veículo Gol 1.6 completo, ano 2011, lance inicial R$ 10.000. O leilão conta com 22 lotes entre veículos, equipamentos e demais materiais móveis. A lista completa e as regras de participação podem ser consultadas no site da Prefeitura www.barradorioazul.rs.gov.br.
Dia 25 de janeiro, sexta-feira, às 9 horas da manhã, grande leilão na Prefeitura de Barra do Rio Azul. Participe! Administração Municipal 2017-2020, unidos somos mais fortes. Confira as promoções do Supermercado Querência para essa quarta-feira. Ovos vermelhos, R$ 2,49 a dúzia. Uva Niágara, R$ 2,97 o quilo. Carne moída bovina de segunda, R$ 10,98 o quilo. Linguiça suína nobre, pacote de 1 quilo, R$ 9,98. Inseticida SBP Aerosol tubo com 380 ml, R$ 7,99. Café Pelé solúvel, lata 200 gramas, R$ 6,97. Refri Kiko 2 litros, R$ 2,89. Essas e outras ofertas do Querência você também confere no Facebook do Supermercado Querência. Bom, voltamos do intervalo agora na presença da Isa, que vai nos trazer os destaques do Bom Dia Impresso desta quarta-feira. Tudo bom, Isa? Tudo bem, Kali. Boa tarde a todos. Vamos então aos nossos destaques desta quarta-feira, que traz aqui como manchete principal, então, esse decreto que foi assinado ontem, né, pelo presidente Bolsonaro, então, que flexibiliza a posse de armas. Então, a gente trouxe esse registro e também uma matéria de economia do Salos, que fala sobre a média salarial do erechinense, que se mantém em torno de 2,5 salários mínimos, Kali. Então ele traz mais detalhes, ele fez uma análise de dados do IBGE e traz tudo aqui na edição de hoje. São os principais destaques. Bom, Marcão, página 2 aí o Rodrigo já trouxe os destaques da sua coluna Pente Fino. E aqui na página 3 nós temos a parte política, né, que tem como destaque representantes de entidades filantrópicas reúnem-se com Bolsonaro, também o piso salarial em relação aos professores, que tende a ter reajustes, e também o governo retorna a série de encontros com deputados estaduais eleitos, e também aqui a parte de economia. Vamos para a próxima página, Marcão. Bom, aqui na página 4, né, mais de opinião, né, Isa? Isso mesmo, aqui os nossos artigos, então, do Jaime e também os tempos de Erechim. Página 5, Kali, trouxemos aqui, então, o registro do Sicredi, né, que retorna mais de 5,4 milhões aos associados. Então, um destaque aqui para esse setor do cooperativismo. E também aqui o seguro-desemprego, que reduz o número de solicitações nas agências do Cine, tá? Então, isso é uma coisa boa, né, porque dá... Do fundo, né, porque isso, na verdade, quer dizer que menos pessoas estão sendo demitidas, e que é um bom resultado, resultado, né? Uhum. Vamos para a página 6, Marcão. Aqui nós temos uma matéria em relação a 1 ano do tanque cheio gratuitamente, que foi aí o vencedor do sorteio, né? Campanha da Unetral, isso aí. E aqui na página 7 da Educação, nós temos os destaques em relação a diplomados da URI são aprovados no mestrado. Também que mais uma matéria da URI, que a 7ª edição do curso da nova ortografia será em fevereiro. E também aqui ao SISU, política de ingresso na Universidade Federal privilegia estudantes oriundos de escola pública. Vamos para a página 8, Marcão. Aqui, Isa, também temos destaque na educação, né? Isso, aqui é uma matéria da Amanda Mendes, falando um pouquinho desse período, então, de férias, mas que também é possível aliar aí a ações lúdicas, né, focado na aprendizagem. Então, o período de descanso é descanso mesmo, né? As crianças e adolescentes, enfim, todo mundo tem que aproveitar. Mas também é válido ter esse foco em atividades que exercitam, né, o pensamento, enfim, as ideias. Bem legal, uma matéria na página 8. Bom, e aqui na página 9, o Igor trouxe uma matéria para onde vai a decoração de Natal, né? Isso mesmo. Aqui, então, ele foi analisar um pouquinho com os profissionais que cuidam desse setor aqui em Erechim, para ver exatamente isso. Agora está sendo tudo desmontado, né, Kali? Como é que vai ser armazenado isso? Porque a gente sabe que todo ano é investido um valor bem significativo, né, nesses enfeites, em toda a decoração do município. Então, quem quiser saber mais, aqui na página 9. Bom, outro destaque também é em relação ao escotismo, que erechinenses irão participar do maior campeonato de acampamento, na verdade, escoteiro do sul do Brasil. Isso, o evento acontece em Soledade, né, nos próximos dias aí, então a gente traz esses detalhes na página 9. Bom, na página 10 aqui, Marcão, nós temos
matérias da região, né? Temos aqui destaque para Mariano Moro, Três Arroios, Viadutos e Barra do Rio Azul. E aqui no caderno 11 também aqui está para você que é apaixonado por carros, hoje em relação a pneus, como avaliar se está na hora de trocar. Vamos para a próxima página, Marcão. Aqui o caderno Pet. Isa, qual que é o destaque de hoje? Hoje a gente trouxe, Carly, sobre um problema bem comum, digamos assim, mas que nem todo mundo sabe exatamente o que é, identificar, tanto nos cães quanto nos gatos, que é a DAP, então, tá? Então aqui a gente traz um pouquinho mais sobre essa doença, sobre essa dermatite, é um problema na pele. Muitos cachorrinhos e gatos, eles começam a lamber várias vezes o mesmo local, perdem pelo, então é um alerta aí, então, para procurar um médico veterinário que vai saber explicar um pouquinho mais sobre isso. A gente traz algumas dicas aqui. Muitas vezes os donos acabam pensando que é só uma alergia, alguma coisa, né? Algum costume do cachorro, então é bom você ficar atento. Bom, e na página 3 aqui nós temos a matéria dos saldos, que é em relação à média salarial do eretinense, se mantém em torno de 2,5 salários mínimos. Marcão, vamos para a próxima página. Bom, aqui da 14 até a página, Marcão, pode adiantar? Até a página 17 temos os classificados. E na página 18 e 19 nós temos a variedades com quais destaques hoje, Isa? As variedades temos artigos, temos aqui as palavras cruzadas, né? E na página 21 nós temos segurança, então, como a gente havia falado antes, o destaque então para esse decreto que foi assinado ontem, né? Que flexibiliza o posse de armas. Conversamos com algumas pessoas aqui em Erechim também, que opinaram. E agora a gente vai acompanhar, então, né? Lembrando sempre que tem alguns critérios, né, Carly? Está sendo analisado ainda toda essa proposta, e essa medida prevê, então, vários critérios que têm que ser obedecidos, né? Desde idade, enfim. Então, todo mundo pode conferir mais detalhes aqui na página 21. Também trouxemos outros destaques, que é a prisão, então, de mais um foragido, o último foragido que não havia retornado da saída temporária ao presídio, né? Ele foi capturado. Também temos a questão da onça parda, então, que teria sido vista aí no interior, então a polícia está acompanhando esse caso, né? E um foragido armado também foi perseguido e preso pela Draco. São esses destaques da segurança. Bom, muito obrigada, Isa. E depois, a parte de esporte, eu vou trazer aí os principais destaques para vocês. E agora nós vamos conferir o comentário do Igor. Então hoje nós temos a abertura da safra da uva, né, na linha América aqui em Erechim, na propriedade do seu Leomar Ogliari, né, na tarde de hoje. Então esse importante, né, esse ato simbólico aí, porque é uma das culturas, né, que gera alimento e riqueza para o nosso município e para o nosso país, né. Outro assunto que eu gostaria de destacar, né, é a questão dos enfeites de Natal, né. Fiz uma matéria ontem, que saiu hoje no jornal, que é essa questão de para onde vão os enfeites de Natal, depois de recolhidos, né? Então a gente conversou aí com representantes públicos, né, do poder público, da prefeitura, e eles destacam aí, né, que após o recolhimento, então, dos enfeites, está sendo feita uma triagem, né, e, enfim, vai ser guardado, tem um lugar específico, e que todo esse material deve passar também aí por uma grande triagem, já que tem peças, enfeites, enfim, de outras, não só natalinos, né, e guardados há mais de 15 anos. Então, quer dizer, a ideia é tentar organizar tudo isso de uma maneira que fique fácil de utilizar, de ser reaproveitado, né, e também diminuindo custos aí, né, investimento, diminuindo os recursos públicos utilizados para isso, e quem sabe engajar a comunidade aí com oficinas para tentar recuperar parte daquilo que pode ser aproveitado. Então acho que é uma iniciativa interessante, vamos ver se ela entra em prática e ao mesmo tempo se cria uma cultura de reaproveitamento e também, né, preservação e economicidade, né, do bem público, né? Preservar, né, cuidar e reaproveitar, né, e fazer render aí os recursos que são de todos. E por fim dizer o seguinte, a polêmica aí em torno da medida do decreto do presidente Bolsonaro
em relação à posse de arma, muda alguns critérios, né? Mas ainda assim existem critérios para se ter a posse de armas, né? Mas eu diria sobre esse assunto que, enfim, acho que, né, não vai resolver, as pessoas tendo armas, não vai resolver a questão da segurança pública no Brasil. Acho que a segurança pública passa pela educação, né, pelo combate efetivo, sim, da criminalidade, mas principalmente, eu acho que pelo fortalecimento dos profissionais da segurança pública. No meu entendimento, se dará conta disso quando a Polícia Federal, a Polícia Civil, a Brigada Militar, enfim, tiver cada vez mais condições de lidar com o crime. Eu acho que aí vai ter uma resposta efetiva e um horizonte positivo também para todo o país com relação à segurança pública. Seria isso aí por hoje. Até amanhã. Bom, e agora nós vamos trazer uma matéria do Detran Explica, que é sobre a renovação da carteira de motorista. Sua CNH está vencida ou está quase vencendo? Você só poderá dirigir com ela até 30 dias após o vencimento. Os documentos necessários são a CNH ou qualquer documento de identidade e um comprovante de residência. O primeiro passo é comparecer ao CFC de sua escolha para apresentar a documentação e tirar a foto que sairá na nova CNH. Depois, retire a guia para pagamento das taxas do Detran RS. E pague o valor na rede bancária conveniada. Realize o exame de aptidão física e mental no CFC. Se você é motorista profissional, talvez precise fazer mais alguns exames. Agora, é só aguardar em torno de 5 dias úteis e ir buscar o documento renovado no CFC, entregando o documento anterior vencido. Bom, e agora vamos falar de esportes aqui no Minuto Bom Dia. Como destaque, nós trouxemos a possível zaga gremista que deve iniciar o Campeonato Gaúcho. Marcelo Oliveira e Paulo Miranda. É bom a torcida gremista ficar atento a esses dois nomes. Em entrevista coletiva realizada ontem, após um treino, Marcelo Oliveira enfatizou a importância dele começar a pré-temporada já jogando nessa posição, já que essa não é a posição de origem do jogador. Outro destaque que nós trouxemos é a Copinha, porque o Grêmio é o Rio Grande do Sul na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A maior competição das equipes de base vai ter jogos, na verdade, sendo realizados na noite de hoje. Então o Grêmio entra em campo às 5h15 da tarde, onde enfrenta o Audax de São Paulo. Caso vença esse jogo, a equipe se classifica para as oitavas de final, onde pode pegar o Corinthians ou o Visão Celeste. Outro destaque que nós trouxemos é a equipe colorada, porque o treino tático Movimento Beira-Rio, o Inter, na verdade, quer iniciar aí o Campeonato Gaúcho com força máxima e por isso o Odair Helman está realizando jogadas de ataque e também de defesa. Outro destaque que nós trouxemos é do futebol internacional, porque o goleiro Peter Cech vai aposentar as luvas no fim desta temporada. E falando de esportes da região, nós trouxemos também o Ipiranga, porque o Ipiranga também aí vai realizar neste fim de semana o seu primeiro amistoso da pré-temporada. Nessa semana aqui nós havíamos falado que eles iriam enfrentar o Cruzeiro. Pois é,
O amistoso foi cancelado e ontem a assessoria de imprensa do Canarinho acabou anunciando um novo adversário, que vai ser o São Paulo de Rio Grande, neste sábado, às 16 horas, no Colosso da Lagoa. E como destaque, nós trouxemos o retorno do Guti, porque o jogador teve a sua base formada no Ipiranga. Então ele foi embora do Colosso, defendeu a camisa aí de um time de Porto Alegre e acabou retornando no Ipiranga ano passado, em agosto. Ele foi pouco utilizado pelo técnico Márcio Nunes, então ele traz aqui a expectativa para essa temporada. Outro destaque que nós trouxemos é novidades na equipe, porque o Patrick e o Vinícius foram apresentados oficialmente e eles já integram o elenco que está realizando os treinos lá no Colosso da Lagoa. E outro destaque também é o empenho citado pelo técnico Círio Quadros. O desempenho dos atletas nos treinos está motivando o técnico do Ipiranga. Marcão, vamos avançar aqui, porque ontem foi dia de pré-temporada lá no Atlântico. Os jogadores foram anunciados oficialmente para essa temporada e você vai conferir todos os detalhes a partir de agora. Caras novas e muita disposição. O Atlântico apresentou oficialmente o elenco desta temporada. Além dos títulos, o objetivo do Galo de Erechim é continuar no cenário nacional de futsal. Um dos destaques do Atlântico na temporada passada foi o goleiro Careca, que foi eleito o melhor arqueiro da Liga Nacional e da Gaúcha. Não dá pra negar que, por mais de todos os resultados pessoais, eu fiquei muito chateado por não ter levantado uma taça com o Atlântico. Meu maior objetivo sempre foi ser campeão aqui com o Atlântico. Infelizmente não conseguimos. A gente tem que procurar o porquê e trabalhar em cima disso para que esse ano seja diferente. É uma nova equipe, é uma nova galera. Eu sei que todos esses resultados fazem com que eu assuma responsabilidades que ficaram vagas dentro do nosso elenco. E todo mundo espera muito de mim. Então eu vou trabalhar muito forte desde o começo do ano para estar buscando as vitórias, para estar buscando fazer boas atuações, ajudar o Atlântico a conquistar grandes jogos e, consequentemente, os resultados vão aparecer no longo prazo. Entre as novidades estão o ala pivô Gessé, que na temporada anterior defendeu o Minas. E o apoio da torcida é uma motivação para o jogador. Sempre mostrou ser um caldeirão, né, aqui, né, pela torcida, pelo jeito que eles participam do jogo. E eu venho muito empolgado, motivado, né, jogar num grande clube aqui do Sul, né, nacional, entendeu? É reconhecido, né, mundialmente. Então, a minha vontade aqui é fazer, sabe, o time ser campeão, sabe, é isso que a gente vem, a expectativa é essa, os objetivos que estão sendo traçados, espero alcançá-los, né, e isso que você falou aí é uma coisa que me motiva muito, a torcida, o apoio, assim, eu que sou um jogador muito determinado, assim, sempre as características nesse sentido, de determinação, vontade, né, então eu espero me dar bem aqui e estou com muita motivação para poder alcançar isso. O pivô Caio Júnior também conhece o clima do caldeirão, só que desta vez o jogador estará do outro lado da quadra. É sempre difícil jogar aqui, então o meu objetivo é também o pessoal que vem jogar contra aqui ter esse mesmo sentimento. E muito feliz por estar aqui, né? Sempre foi da minha vontade defender esse clube e com certeza irei defender da melhor maneira possível. Após a apresentação do elenco, uma coletiva de imprensa foi realizada com o técnico Giba. Entre os assuntos abordados pelo comandante estão a reformulação na equipe e um novo capitão dentro de quadra. Como tudo na vida tem um ciclo, né? E chegou a oportunidade desses outros jogadores, então nós procuramos não perder a característica da equipe, que é uma equipe muito competitiva e de muita velocidade. E é isso que a gente tentou implementar desde que cheguei aqui e não vai ser diferente. Então a gente prima muito pela competitividade e é uma equipe que a gente fez pensando muito nessa característica de jogo. Nós temos vários jogadores que tiveram um grande destaque como líderes dentro do ano de 2018. Então nós temos essa preocupação nós não temos. Claro que o dia a dia vai te mostrar cada vez mais se essa liderança vai surtir efeito com o passar do tempo e para nós também, entre o capitão, mudar o capitão de jogo a jogo, deixar
um capitão não tem problema nenhum. Então, a gente quer uma equipe competitiva, independente de quem seja esse líder. Eu acho que nós temos várias lideranças dentro do vestiário que se mostraram lideranças positivas no ano de 2018 que ficam ou ficaram com a gente. Então, nós temos uma tranquilidade muito grande nesse sentido. É um ano de recomeços para o Atlântico, que nessa temporada visa erguer taças, já que na temporada passada acabou batendo na trave. E o último destaque do esporte dessa quarta-feira é em relação à bocha, porque foi conhecidos campeões dessa competição lá na comunidade Polígono D. Bom, e agora você vai conferir a previsão do tempo. Ainda é alto o risco de temporais no sul do Brasil nesta quarta-feira. Um novo sistema de baixa pressão atmosférica vai se organizar no oceano ao largo do Rio Grande do Sul. E outra frente fria se aproxima do estado. As áreas de instabilidade crescem e provocam chuva a qualquer hora no centro-oeste e no sul gaúcho. Pode chover um pouco na madrugada, pela manhã, no norte do Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina, mas as pancadas mais fortes acontecem a partir da tarde. Assim como nas outras áreas de Santa Catarina e no Paraná, que também pode chover forte a partir da tarde. Há risco de temporais nos 3 estados do sul e o calor continua intenso na região. A mínima prevista de 19 graus em Curitiba, máxima de 36 graus em Florianópolis, 35 graus em Porto Alegre. O sul do Brasil ainda pode esperar por mais chuva esta semana, chuva volumosa e risco de temporais. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Bom, e agora chegou a hora de você rever o Bom Dia Entrevista, que foi exibido ontem aqui na programação da TV Bom Dia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre saúde, principalmente a saúde dos bebês. É por isso que eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia hoje o médico Juliano Arenzon, especialista em medicina fetal. Doutor, é um prazer estar recebendo o senhor aqui. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Doutor, a gente já começa querendo saber um pouquinho mais. O que é a medicina fetal? Então, a medicina fetal é uma área de estudos da medicina, né, que evoluiu muito aí nos últimos anos, e é uma área que se dedica a cuidar dos bebês antes que eles nasçam. Então, é uma forma de medicina que a gente faz exames, eventualmente tratamentos, antes do nascimento. Bom, o senhor é o primeiro profissional aqui da nossa região que está se especializando nessa área de medicina fetal, né? Isso? Uhum. Como é que durou essa sua especialização e por que o senhor decidiu entrar nessa área também? Então, a gente já fazia de forma, assim, sem a habilitação, já por causa da minha área de ação, que é a ultrassonografia, então a gente já atendia muitos bebezinhos, né? E tinha dificuldades, eventualmente, para encaminhar os que precisavam de atendimento. Então, eu disse, olha, acho que a cidade já tem porte, a cidade não tem nenhum profissional que se dedica a essa área. E aí eu acabei me motivando, fiz uma pós-graduação que durou 2 anos. E agora, no final de 2018, fiz uma prova, um título de habilitação e fui aprovado. Então, agora eu sou o primeiro aqui da nossa região, aqui do Alto Uruguai, que tem esse título, digamos assim, de especialista em medicina fetal. Antes nós tínhamos profissionais só em Passo Fundo ou em Porto Alegre com essa especialização. O objetivo é poder fornecer um atendimento ainda de mais qualidade assim, para os nossos pacientes, para as gestantes e para os seus bebês, né? A partir de quando a gestante já deve procurar um profissional como o senhor para fazer o acompanhamento? Então, assim, dentro de uma rotina de pré-natal, normalmente os obstetras pedem já um ultrassom no começo da gestação, que é para a gente saber bem certinho quanto tempo de gravidez a mãe tem, e isso é bem importante para nós, porque nós temos alguns exames de medicina fetal que tem uma época bem correta para serem feitos, tem uma época bem ideal. Então esse exame ele é importante, é interessante que a mãe faça para a gente ter bem certeza do tempo de gravidez. O primeiro momento, o primeiro exame de medicina fetal chama-se morfológico de primeiro trimestre. Esse é um exame hoje indispensável, fundamental, talvez um dos exames mais importantes que a gente tem dentro da medicina de forma geral. Porque com ele
a gente consegue fazer diagnóstico e rastreamento de várias doenças. Por exemplo, doenças do coração do nenê. Esse exame é feito quando a gestante tem mais ou menos 3 meses de gravidez. Eu já consigo fazer avaliações que vão me dizer, olha, esse nenê tem risco de ter um probleminha no coração. Então eu já começo a tomar atitudes diferentes. Esse nenê tem risco de ter alguma doença cromossômica. Então eu já começo a elaborar um outro tipo de pré-natal. Eu tiro ela do pré-natal tradicional, que a grande maioria, graças a Deus, das gestantes tem, tudo bem, tudo tranquilo, e coloco ela num pré-natal especial, em que ela vai ter exames especiais para fazer, e para a gente ter confirmação disso, e ver qual é o melhor tratamento que o nenenzinho deve receber, né? Além disso, nessa mesma época, nesse morfológico de primeiro trimestre, eu consigo fazer um rastreamento para ver se a mãe vai ter pressão alta na gravidez. Para vocês terem uma ideia da importância disso, a principal causa no Brasil de morte de gestantes é uma doença chamada pré-eclâmpsia, que é pressão alta na gravidez. Os casos que nós temos de óbito materno durante a gestação, a maioria é por essa doença. E hoje eu consigo, lá no comecinho da gravidez, avaliar a gestação e dizer, essa mãe tem chance, tem risco de ter essa doença. E nesses casos a gente pode entrar com uma medicação que tem uma ação de prevenção dessa doença. Eu consigo diminuir em 50% os casos. Isso mesmo que eu ia lhe perguntar, né? Essa questão de prevenção antes e essa indicação do que aconteceu, isso pode provocar uma melhora já no bebê, por exemplo, se tiver alguma coisa, ou diminuir a situação? Essa avaliação mais precoce assim, provoca resultados já? Então, assim, a partir de eu ter esse resultado dessa avaliação, eu consigo fazer um planejamento do como é que vai ser essa gestação. E aí, assim, eu tenho situações em que eu consigo dar uma medicação para a mãe, essa medicação passa para o bebê, e essa medicação tem um efeito no bebê e auxilia, às vezes auxilia o tratamento daquele problema que foi identificado. Eu tenho outras situações em que eu preciso fazer uma cirurgia com o nenenzinho dentro da barriga da mãe. Isso é uma tecnologia que já tem em grandes centros, alguma coisa está começando em Porto Alegre, mas principalmente nós temos em São Paulo. E o nosso papel aqui em Erechim é identificar esses casos e conseguir encaminhar esses pacientes a tempo e na época ideal para que façam. Porque assim, é diferente de uma cirurgia numa pessoa que pode ser feita agora, pode ser feita daqui X semanas. Nos fetinhos, nos bebês que não nasceram ainda, eu tenho um momento ideal para fazer. E se eu perco esse momento, eu já não tenho mais como fazer o procedimento. Então, esse também é um dos papéis nossos aqui na cidade. Uma outra coisa que também eu acho que é muito importante, assim, no diagnóstico assim, da medicina fetal, é poder decidir junto com os pais e junto com o obstetra qual é o melhor lugar para esse neném nascer. Então, nós estamos aí com alguns casos aqui já em acompanhamento na cidade, em que nós optamos, junto com o obstetra e com os pais, que o melhor local para o neném nascer é em Porto Alegre. Por quê? Porque lá eu tenho uma equipe que vai receber esse neném, uma equipe que é especializada, por exemplo, numa determinada doença cardíaca. Esse neném vai precisar de uma avaliação, eventualmente de um procedimento cirúrgico nas primeiras semanas. Então, é muito melhor que esse neném já nasça em Porto Alegre, já esteja lá sendo atendido logo depois do nascimento por essa equipe, do que eu ter que colocar esse neném dentro de uma ambulância, aqui em Erechim, e aí ter que levá-lo numa ambulância, uma UTI neonatal, lá para Porto Alegre para fazer esse procedimento. Até na questão econômica é melhor. A gente sempre, um conceito de medicina fetal, um conceito que a gente já tem há muito tempo, é assim, a melhor incubadora que existe é a barriga da mamãe. Então, para a gente levar o nenê para um lado, para o outro, se estiver dentro da barriga é melhor do que transportá-lo com uma ambulância. Muito bem, doutor, nós já estamos chegando à parte final da nossa entrevista de hoje e eu gostaria de saber, o senhor tem um site onde é que as pessoas podem tirar mais dúvidas ainda sobre esse importante assunto que é a medicina fetal para os pais de primeiras viagens. Eu tenho certeza que inúmeros estão com muitas dúvidas aí e com certeza vão procurar o senhor. Então, assim, a gente acabou criando um site que é um site de orientação mesmo, né? O nome dele é o meu nome e sobrenome é Juliano Arenzon.
Lá tem sobre os exames que a gente faz, algumas orientações, qual a época para fazer esses exames, né? E a gente está à disposição lá na nossa clínica, se chama Ecodiagnose, se eles quiserem nos procurar para conversar, que estão com dúvida sobre os cuidados que precisam ter nessa época tão especial da vida dos pais, né? Dos futuros pais, alguns já são pais. A gente está à disposição lá para conversar e orientar no que for preciso. Muito bem, doutor. Muito obrigado por essa entrevista. Por favor, volte a trazer para falar sobre esse e outros assuntos tão importantes aí que o senhor trabalha sempre. Muito obrigado ao Bom Dia aí pela oportunidade. Bom, este foi o Minuto Bom Dia desta quarta-feira. Para rever esse e a outros programas, você pode acessar o nosso site tvbomdia.com ou através do nosso Facebook Jornal Bom Dia. Nós voltamos amanhã.